Irmãos e irmãs que acompanham o programa da Paróquia Santo Antônio, bom dia! Que a sua vida seja cada dia mais feliz em comunhão com Jesus, seguindo seus passos. O amor de Cristo é livre para acolher, renovar e promover a vida, conforme o projeto de Deus. Que este tempo de Quaresma seja propício para encontrarmos a verdadeira imagem de Deus, que é revelada por Jesus, conforme Ele mesmo nos diz: quem me vê, vê o Pai. Na liturgia de hoje temos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15, com uma narrativa que segue o episódio da refeição de Jesus com o publicano Levi e seus amigos. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. E quem fala com sabedoria Quando o noivo lhe for tirado, eles jejuarão. Os discípulos de Jesus não estão dispensados de praticar o jejum, mas o jejum, para eles, não é um componente decisivo para o seguimento de Cristo. Ao menos não o jejum enquanto rito. O jejum ritual não é o jejum que pede Jesus. O jejum que ele nos pede é um jejum de conversão, que possa mudar verdadeiramente a nossa vida. Mas os discípulos, aqueles que viveram com Jesus, ele nos diz que deveriam viver a dimensão festiva da sua presença, a festa de estar com o noivo, com o esposo da igreja. O Evangelho já nos habituou, já tornou comum essa imagem de Jesus como noivo ou como esposo. E Jesus mesmo nos diz que virá um momento em que o noivo será tirado da esposa, ou seja, o próprio Jesus vai ser tirado da comunidade. Jesus é a novidade e por isso não deve ser lido com instrumentos de uma tradição antiga. Ele é o vinho novo, do novo banquete nupcial, da nova festa de casamento, que deve ser guardado em vasos novos. A novidade do Evangelho deve ser acolhida com um coração aberto e disponível. O jejum, e é verdade, é um elemento fundamental da Quaresma. Mas no Evangelho que ouvimos, ele aparece num confronto entre os discípulos de Jesus e os de João Batista. Mas Jesus fala a partir dele mesmo e fala a realidade que ele é. E falando de si enquanto noivo, ele convida os seus discípulos
a viver um tempo que ainda não precisava de jejum, isto é, aquele tempo em que ele mesmo estava presente caminhando com ele. E ele vai dizer, os dias de jejum são para quando o noivo não mais estiver ali, ou seja, para os dias que se seguirem a paixão. E nós vivemos nesse tempo intermediário entre a paixão, a Páscoa de Jesus e o seu regresso definitivo, a sua segunda vinda. Por isso nós ainda precisamos jejuar, mas não num sentido ritualístico, o jejum pelo jejum, mas num sentido novo, renovado, um jejum de conversão de vida, de conversão de espírito, de conversão interior. Programação da Paróquia Santo Antônio. Os ingressos para o jantar de entrega do Troféu Tonito e lançamento oficial da 144ª Festa de Santo Antônio, que acontecerá no dia 11 de março, podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial. Todas as sextas-feiras haverá via sacra no Santuário Santo Antônio, após a missa das 18 horas. Sexta-feira, hoje, dia 4 de março, às 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Sábado, dia 5 de março, 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Gruta do Salgado. 17 horas, missas nas comunidades Imaculada Conceição, Barracão e Santa Maria Gorete. 18 horas e 30 minutos, missas nas comunidades São Paulo Apóstolo, Tancredo e São José Operário, Fenavinho. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima da Coab. Domingo, dia 6 de março, missas no Santuário Santo Antônio, às 7 horas, às 8 horas e 30 minutos, às 10 horas, lembrando que na missa das 10 haverá a abertura do ano catequético, entrega da Bíblia aos catequizandos da Eucaristia 1 e envio dos catequistas, e missa às 18 horas. 9 horas, missa na comunidade Nossa Senhora do Rosário, do Progresso 2. E às 10 horas, missa na comunidade Santa Catarina, da Licor Sul. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus em vozes paz. Pela vossa bondade, Senhor, mostrai-vos favorável às nossas obras de penitência, a fim de podermos realizar com espírito sincero a observância quaresmal que nos impomos. Neste tempo de Quaresma, tempo de verdadeira conversão, que o nosso jejum não sirva simplesmente como um rito, mas como um verdadeiro ato de amor a Deus e aos irmãos, principalmente aqueles que mais sofrem. Que neste dia o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e todas, um excelente dia. Não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver.